Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 4 de agosto de 2025, celebramos a memória de São João Maria Vianney, presbítero. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao versículo 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, os discípulos pedem para que Jesus despeça a multidão, mas ele diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Compreendamos, amados irmãos, a Galileia do tempo de Jesus era um lugar de poucos ricos e muitos pobres. Muitos judeus, amados irmãos e irmãs, acreditavam que os bens materiais eram um sinal da bênção divina e da fidelidade à lei de Moisés. Já, amados irmãos e irmãs, a pobreza era um castigo, As doenças, as misérias, a marginalização eram vistas como consequência do pecado e da impureza. Acreditava-se, amados irmãos e irmãs, que quem era rico tinha mais fé do que aqueles que eram pessoas enfermas, ou seja, das pessoas normais. Mas Jesus, amados irmãos e irmãs, vem quebrar esse paradigma, afirmando que os pobres são bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. A gente vê isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20. O mestre, amados irmãos e irmãs, também critica o apego às riquezas, dizendo: como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 18, versículo 24. E, amados irmãos, o mestre nos propõe a partilha e o desapego como caminho para o céu. Compreendamos, amados irmãos, Jesus não está criticando a riqueza em si, mas ele condena a falta de partilha. Por isso, amados irmãos, ele nos vem convidar a partilhar, não quando tivermos muito, mas o pouco que temos agora, Tanto que o discípulo diz, só temos 5 pães e 2 peixinhos. E assim, amados irmãos, Jesus nos mostra que a pobreza não é fruto da falta de fé, como pensavam os seus conterrâneos, mas sim da ganância e da falta de partilha. A fé, amados irmãos e irmãs, a fé verdadeira, segundo Jesus, não se mede pela posse, mas pela capacidade de amar,
partilhar e servir. Veja, por exemplo, o bom samaritano. Assim, amados irmãos e irmãs, que aprendamos hoje a realizar o milagre da partilha, pois ele, amados irmãos, é tão importante quanto o milagre da multiplicação. E principalmente, amados irmãos e irmãs, onde há amor, onde há partilha, nada falta. Vejam quantos cestos sobraram. Sobraram 12 cestos dos pedaços depois que foi distribuído a mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e vejo quanto sobrou. Então, meus irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.